Olá, aluno do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 17 da sua apostila. Esse capítulo vai continuar falando sobre coesão referencial. Então a gente já começou na nossa aula do capítulo 16 a falar sobre coesão e lá nós demos uma atenção especial à coesão referencial por meio dos pronomes, né? Primeiro a gente falou o que era coesão, depois nós vimos que os pronomes podem funcionar como mecanismos de coesão referencial. E hoje a gente vai dar continuidade a essa aula, a esse assunto, tudo bem? Bom, para começar, eu quero só retomar algumas coisas que nós falamos na aula anterior. Então, a gente vai fazer a diferenciação entre o que é coesão e o que é coerência. Vamos lá. Coesão. A coesão textual é a conexão entre os elementos de um texto. Um texto bem escrito apresenta harmonia entre as ideias, ou seja, as frases e os parágrafos estão ligados de modo que uma ideia dê continuidade à outra. Então, o que eu estou falando aqui? Que dentro de um texto, para que ele faça sentido, para que as ideias dentro dele fiquem organizadas, a gente vai usando pequenos elementos, pequenos mecanismos para organizar o seu texto. Então, faz parte da organização interna do texto. Isso aí pode ser para não repetir palavras, como nós vimos na aula anterior, lembra? Então a gente falava, João foi ao parque. Ele quem? O João. Mas por que nós usamos esse pronome pessoal do caso reto? Para a gente não precisar repetir a palavra João, né? Então é usado para isso, é usado para amarrar as ideias. Então assim, não existe só o pronome como elemento de coesão. É que a gente deu atenção especial para ele porque era o que a sua apostila tinha como proposta, né? Mas a gente vai ter conjunção, a gente vai ter outras palavras que vão servir para unir as ideias quando você quer construir um texto, para que ele tenha coerência, lembra? Então a gente vai falar agora sobre o que é a coerência. Depois que você descobre o que é a coesão, escrevendo, usando esses elementos para organizar o seu texto, você provavelmente, claro, se as ideias dele fazem sentido, você vai ter um texto coerente, porque a coerência é a relação lógica entre as ideias do texto, ou seja, é o que permite que o leitor compreenda a mensagem enviada. Um enunciado apresenta coerência textual quando as ideias que o compõem fazem sentido. Então, é claro que, às vezes, você pode até ter os elementos de coesão direitinho, mas as ideias do seu texto não fazem sentido. Lembra um texto que eu coloquei na nossa última aula? Que aí o menino saía de um lugar e ia atravessar o oceano a cavalo, lembra? E aí ele dizia que ontem ia acontecer um batizado e que ele queria ser afilhado da criança, lembra disso? Porque as ideias ali não faziam sentido, não tinha uma ordem, não tinha uma relação lógica entre as partes do texto. Então, por mais que ele tivesse bem escrito, do ponto de vista de estrutura, ele não fazia sentido. Então, você tem que ter cuidado com essas duas coisas, tá? Primeiro, você vai organizar as suas ideias lá, pensar se elas fazem sentido, se elas têm lógica, e aí depois você vai usar esses elementos de coesão para ir organizando o seu texto. Olha o que a sua apostila diz sobre isso. A coerência é a lógica. E aí ele diz que existe uma lógica interna e uma lógica externa. E que a coesão é a maneira como as palavras são amarradas para produzir sentido. Então, assim, a maneira como você organiza o seu texto, vai juntando essas partezinhas, é a coesão, e quando você junta e elas fazem sentido, você apresenta um texto coerente. Aqui a sua apostila ainda fala em coerência, né, que é a lógica interna e externa, porque às vezes um texto pode fazer sentido ali dentro, eu crio uma história fantástica, então eu tenho ali bruxa, ela faz sentido dentro daquele contexto, mas ela também pode ter uma coerência externa, quando aquelas ideias fazem sentido em relação ao mundo, né? Quando eu conto, por exemplo, a história de Harry Potter, eu tenho ali uma coerência interna, ali dentro do texto aquelas ideias fazem sentido, mas no mundo real, portanto, na relação externa do texto, não tem coerência, né? Mas você não vai dizer que o texto é incoerente por isso, ele respeita uma coerência interna. Vamos lá. Aí aqui eu quero já trazer para vocês um texto para a gente verificar como é que a coesão, então retornando à coesão referencial, é importante, né? Para que a gente deixe o texto mais fluido, melhor de ler, melhor escrito.
Olha lá, Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior da nossa literatura, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E aí aqui embaixo eu coloco de onde eu retirei esse texto, né? Mas você pode perceber que de rosa eu deixo marcadas dois termos, duas expressões que são usados ali para se referir a uma pessoa. Lembra que nós falamos de coesão referencial? É aquele mecanismo que a gente vai usar para fazer referência a alguma coisa, ou que já apareceu no texto, ou que ainda vai aparecer, ou que o contexto te permite compreender. Então aqui quando eu digo, olha lá, Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Eu apresentei o personagem, apresentei a persona sobre quem eu estava falando, Machado de Assis. E aí eu digo, ele nasceu no dia 21 de junho. Ele quem? Machado de Assis. Eu preciso dizer de novo, Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho? Não, né? Porque aqui, esse pronome pessoal vai retomar, vai se referir a Machado de Assis. E aí depois eu vou dizer onde ele nasceu, vou dizer também quando e onde ele faleceu. E aí no final aqui de rosa eu tenho o gênio maior da nossa literatura. Quem é o gênio maior da nossa literatura? É ele. É ele quem? Machado de Assis. Perceberam? Ele e gênio maior da nossa literatura foram mecanismos que eu usei, foram expressões, foram termos que eu utilizei para fazer referência a alguma coisa que já tinha aparecido. Aqui do lado eu escrevo assim, os termos destacados podem ser considerados elementos de coesão referencial, pois estabelecem a conexão entre as ideias do texto e evitam a repetição de palavras ou expressões que tornariam a leitura desagradável e pouco organizada. Então aqui eles foram usados para que o texto não ficasse, nesse caso aqui, repetitivo, né? Então dizendo, Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro, Machado de Assis nasceu não sei quando, Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, para não repetir sempre esse mesmo termo, eu vou usando mecanismos para organizar as expressões, as ideias, né, dentro de um texto. Vamos lá. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que eu tenho algumas ideias, algumas frases, né? E aí eu quero transformar isso num texto. Eu não posso pegar todas essas minhas ideias soltas e tentar apresentar para alguém assim. Quer dizer, posso, mas o meu texto não vai ser tão agradável à leitura, né, desse meu interlocutor. Olha o que diz. Arthur não foi à aula, Arthur estava doente, Arthur não conseguiu fazer a prova, Arthur precisava comparecer à secretaria do colégio para solicitar a segunda chamada de sua prova, Arthur estava nervoso, pensando que seria reprovado, deu tudo certo com a situação de Arthur. Então aqui eu tenho todas as minhas ideias que estão relacionadas a uma única pessoa, né? Ao Arthur. Como é que eu posso organizar isso para que meu texto fique agradável? Se você quiser pausar a aula agora e tentar escrever juntando, será que eu preciso repetir tanto Arthur? Você pode fazer esse exercício, tá? Mas eu vou colocar agora em seguida uma proposta, né? Como é que a gente poderia escrever isso para a nossa leitura ficar agradável? Aqui o Arthur doente, tadinho. Vamos lá o texto. Arthur não foi à aula porque estava doente. Ele não conseguiu fazer a prova e precisava comparecer à secretaria do colégio para solicitar a segunda chamada da avaliação. O menino estava nervoso, pensando que seria reprovado. No entanto, tudo deu certo. Tá vendo que aqui, na verdade aqui eu até usei outros elementos de coesão, tá? Quando eu junto aqui, ó, eu uso o porquê, aqui eu usei o no entanto. Então esses mecanismos aqui também estão organizando as ideias dentro do texto. Mas eu quis mostrar o ele, a avaliação aqui e o menino, porque eu quero chamar a atenção para os elementos de coesão referencial, porque o porquê aqui não está se referindo a nenhum termo, e o no entanto também não, mas o ele faz referência a alguém, não faz? Ele faz referência a Arthur, e a avaliação aqui é uma palavra que eu estou usando para fazer referência à prova que ele tinha perdido. Olha lá, ele não conseguiu fazer a prova. Aí, para não precisar repetir esse termo, prova novamente, eu vou usar avaliação. Então, eu uso um sinônimo para me remeter a uma palavra que já apareceu. E aqui embaixo eu coloquei o menino. Então, esse o menino aqui também está fazendo referência a ele, a Arthur. Vamos lá, vamos ver então o que a sua apostila vai falar sobre isso. Aqui, ó, no braço do moço que está segurando o megafone, tem a página que trata na sua apostila, tá? Página 341. Diz assim, releia o seguinte trecho da autobiografia de Moacir Scliar.
Aqui, gente, tá falando para você reler porque a apostila entende que você leu na aula de redação, tá? Então, se você não assistiu a aula do capítulo 17 de redação, dá uma pausa aqui e vai lá assistir para você ler o texto, tá? Então, eu tenho aqui um pequeno trecho desse texto e eu vou ler com vocês. Não só histórias de personagens que me emocionaram, me intrigaram, me encantaram, me assustaram. O Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Teseu, os Argonautas, Mickey Mouse, Tarzan, os Macabeus, os Piratas, Emílio, João Felpudo, Huck Finn, mas também as histórias que eu ouvia de meus pais, de parentes, dos vizinhos e aquelas que eu próprio inventava. Aqui ele vai apresentar um trecho de um texto que, como eu falei, vocês leram lá na aula de redação, né? Então vai fazer sentido esse trechinho se você tiver assistido aquela aula, e depois a sua apostila vai perguntar. Ela vai falar e vai perguntar. Ela diz assim: o pronome de primeira pessoa, me, foi repetido muitas vezes. Então aqui ela está te afirmando isso, que o me foi usado várias vezes. Olha, não só histórias de personagens que me emocionaram, me intrigaram, me encantaram, me assustaram, né? Aí depois ela fala: que efeito essa repetição criou no texto? E aí, todas as vezes que ele repete esse me, traz o que para dentro desse texto? Aqui eu coloco uma resposta possível, né? A repetição do pronome me ajuda a enfatizar a primeira pessoa no texto e a expressar a forma intensa e diversa com que as histórias afetavam o autor. Então, o que eu quis dizer com esse pedacinho? Quero dizer que toda vez que ele repete esse me, ele quer reforçar que essas coisas afetaram a ele. É claro que se ele dissesse uma vez, você ia entender, mas ele quis deixar isso bem claro, ele quis enfatizar que isso aconteceu com ele, né? E aí eu continuo. Como todos os verbos que acompanham o pronome estão no plural, cria-se uma musicalidade que explora a sonoridade da letra M. Me emocionaram, me entregaram, me encantaram, me assustaram. Então, até um pouquinho mais à frente na nossa aula, eu vou chamar a atenção para isso, que a gente sempre critica a repetição, né? Usa um sinônimo, não vai repetir. Até na aula passada eu falei, cuidado para você não escrever um texto falando: o menino foi não sei o quê, o menino pediu a mãe para sair, o menino chorou, o menino ficou chateado, para não repetir toda hora. Mas a gente condena, só que às vezes as repetições podem ser interessantes em determinados textos. Nas músicas, por exemplo, a repetição de palavras torna mais fácil de você decorar um refrão, traz mais musicalidade, ajuda a lembrar mais, a chamar mais atenção para algum fato, né? Quando você repete muitas vezes esse fato, esse termo. Vamos lá, aí a apostila vai continuar ainda na página 341. Se o pronome fosse ocultado, ou seja, se você tirasse esse pronome, se ele não aparecesse, o sentido do trecho mudaria? E a resposta possível seria: se o pronome fosse ocultado, o efeito das histórias tradicionais recairia sobre qualquer pessoa, não especificamente sobre o narrador. Aí ele vai dizer, eu vou chamar atenção aqui para isso, olha, me emocionaram é diferente de emocionaram. Então, quando eu falo que as histórias emocionaram, pode ser a qualquer pessoa, emocionaram a todos, emocionaram a algumas pessoas, né? Não, mas aqui me emocionaram a mim. Ele está chamando atenção para essa mesma pessoa. Então, o sentido aí muda, porque esse efeito das histórias, ele não vai recair sobre mim, né? Eu tirei esse me, eu me ocultei. Eu tô falando que pode ser para qualquer pessoa. Depois ela vai continuar falando aqui. A palavra história representa nesse trecho 3 tipos de histórias diferentes. Aí ela vai fazer 3 perguntas. Quais são? A primeira, então, as histórias tradicionais, as histórias das pessoas que estavam à sua volta e as histórias que o próprio autor inventava. Lembra que ele fala disso? Tanto as histórias mais tradicionais, né? As histórias que iam chegando a ele e também as histórias que ele mesmo inventava. Lembra disso? No texto que a gente acabou de ler. Depois ela fala: na segunda vez em que a palavra histórias aparece no parágrafo, ela poderia ser suprimida. O que é suprimida? Ela poderia não aparecer, podia estar oculta. Por que será que o autor optou por preservá-la? Então, às vezes, lembra que eu falei ainda agora, assim que a gente entrou nesse slide, eu comentei que às vezes a gente condena muito a repetição, mas ela pode ter uma intenção, né? Tanto que quando ele fala me, ele está tentando enfatizar que é com ele, com a primeira pessoa. Então, por que aqui que ele, podendo ocultar, podendo tirar, podendo suprimir histórias, ele manteve? Uma resposta possível seria: talvez porque a lista de personagens tenha deixado a primeira referência muito longe da segunda. Então, para o leitor não perder a linha de raciocínio, o autor repetiu a palavra histórias. O que eu quis dizer com esse pedacinho aqui?
Às vezes você tem uma palavra lá no começo, então ele começou falando da história, só que ele foi colocando tanta informação, ele foi colocando personagens, ele foi falando sobre o que acontecia com as outras histórias, de onde vinham as histórias, e aí aquele primeiro referente ficou muito longe. Então, de repente, se ele não colocasse história aqui, as pessoas não iam relacionar. Na história no trecho lá do Machado de Assis que eu coloquei para vocês, isso não aconteceu, né? Por quê? Porque lá Machado de Assis estava relativamente próximo. Então, quando ele falou ele foi um grande escritor, facilmente a gente relacionou a Machado de Assis. Só que no trecho em questão, que a gente acabou de ler, se você quiser pausar aqui e dar uma voltadinha, você pode fazer isso. Aqui, histórias fica distante da segunda vez. E aí, talvez as pessoas, os leitores, não relacionassem. Toda vez que a gente escreve um texto, qual é a nossa intenção? Que as pessoas compreendam o que a gente está querendo falar, né? Então, o quanto mais claro você puder ser, melhor. Para que não cause dúvida nas pessoas, nos interlocutores, ele aqui preferiu repetir o termo história. A terceira pergunta é: no terceiro caso, a palavra histórias foi suprimida. Por qual expressão ela foi substituída? Então, ele tinha falado que na segunda vez que a palavra história aparece, ela podia ser tirada. Mas no terceiro caso, essa palavra foi tirada e foi substituída por outra palavra, né? E aí, por outra expressão. E que expressão foi essa? Quando ele fala aquelas que. Então, quando ele fala aquelas que, aquelas o quê? Aquelas histórias. Lembra? Bom, aqui a gente chegou a um ponto que eu mais ou menos falei há alguns minutos atrás, né? Será que a repetição é sempre um problema? Repetir termos sempre é problemático para a construção de algum texto? Não. Dá uma olhadinha para esse trecho de música que eu coloquei aqui para vocês. É uma música de um autor chamado Chico César, ficou famosa na voz dele, na voz de uma cantora chamada Daniela Mercury. Talvez você não conheça, mas alguém na sua casa deve conhecer. A música diz assim: quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando houve príncipe, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Aqui, esse texto é coerente? Ele faz sentido? Sim, né? A gente está falando de uma história que vai acabar em uma história de amor. Ele vai falando, quando ele não tinha nada, ele queria alguma coisa. Quando tudo era ausência, ou seja, quando ele não tinha nada, quando só tinha falta de coisas, ele esperou. Quando ele teve frio, tremeu. Quando ele teve coragem, ele ligou. Chegou carta, ele abriu, ouviu príncipe. Príncipe, você sabe quem é? Talvez não, né? É esta pessoa aqui. Eu trago a imagem que eu quero que você compreenda sobre o que o texto está falando, né? Esse cantor ficou muito famoso nos anos 80. Talvez você não o conheça, mas na série Todo Mundo Odeia o Chris numa festa que ele vai, a fantasia, ele se veste de príncipe. Olha aí. Então ele diz, quando chegou carta abri, quando ouvi príncipe dancei, quando o olho brilhou entendi. O que é isso, o olho brilhar? Quando você se apaixona por alguém, quando está perto de alguém que você gosta, né? A gente fala que os olhos brilharam, né, perto dessa pessoa. Aí quando ele diz, né, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Criar asas aí não é no sentido literal, né? Tá falando no sentido conotativo da palavra, vocês já estudaram isso. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, ou seja, quando eu percebi, eu já estava aqui. Quando eu achei você, quando lhe achei, me perdi. Quando eu vi você, me apaixonei. Então, tá falando uma história de amor. Aqui, essa história é coerente. Ué, é coerente, mas mesmo assim tem um monte de vezes a mesma palavra, né? Quando. Só que veja que nesse caso, essa repetição de palavras trouxe musicalidade. Ela foi tornando o texto agradável por retomar a mesma palavra. É claro que aqui eu não vou cantar para vocês, porque eu acho que vocês não merecem, mas esse termo sendo repetido várias vezes, se você depois tiver curiosidade em escutar essa música, pode procurar que tem no YouTube e tudo mais. Mas essa repetição vai trazendo uma ideia, uma musicalidade para o texto. Olha aqui. E aí eu vou falar assim, que sentidos a repetição pode trazer ao texto? Eu acabei de falar da musicalidade, né? Mas o que mais a repetição pode trazer para um texto no dia a dia mesmo? A primeira coisa, marcar ênfase, ou seja, enfatizar, chamar atenção para alguma coisa.
Copia isso, por favor, no seu caderno. A repetição de palavras ou expressões pode enfatizar, reforçar uma ideia. Olha essa frase. Carlos chegou em casa às 5 horas da manhã. 5 horas. Tá vendo que aqui ela fala 5 horas da manhã, mas ela quer chamar atenção para a hora que ele chegou. Olha como ele voltou tarde para casa, tão tarde que já era cedo do outro dia, né? Então, olha, Carlos chegou em casa às 5 horas da manhã. 5 horas, você acredita, né? Então, chamando atenção, enfatizando o horário que ele chegou. Viu que essa repetição não foi prejudicial para o texto, né? Teve uma intenção aí. Mais um sentido, anota também, marcar contraste, vai marcar a oposição. A repetição de um termo é capaz de dar a ideia de oposição entre eles. Olha aqui, temos que analisar com calma. Há casos e casos. Aqui eu estou repetindo o mesmo termo. Olha, mas eu estou repetindo e eles têm o mesmo sentido aqui? Não, né? Ele está querendo dizer assim, ó, vamos olhar com calma. Há casos e casos, ou seja, um caso não é igual a outro. Há casos que são de um jeito, há casos que são de outro. A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Vamos analisar com calma, né? Tá vendo? Marcou o contraste, a oposição. Mais um, pode marcar a correção de um fato. Então, você pode repetir uma palavra para corrigi-la. Eu disse assim, olha, a repetição de um termo pode ser usado como ferramenta para a correção do próprio termo que você está repetindo. Olha aqui. Lucas me disse que o ciúme é prova de amor. Amor? Para mim, isso é insegurança, tá vendo? Então, ele disse que é uma prova de amor. E aí, eu repito essa palavra para falar que ela não estava certa, né? Ó, Lucas me disse que o ciúme é prova de amor. Amor, para mim, isso é insegurança, viu? Continuando, o que essa apostila vai dizer na página 342. Olha lá. Coesão referencial à repetição de palavras. Aqui ela vai chamar atenção para outros sentidos da repetição, além desses que eu já falei, tá? Diz assim, a coesão é um mecanismo de construção textual que faz com que uma palavra faça referência à outra, para juntas construírem a rede de sentido do texto. Muitas vezes o autor repete propositalmente palavras no texto e essa repetição pode gerar diferentes efeitos. Foi o que eu falei, né? Não foi aleatório, ele escolheu repetir por algum motivo. Primeiro, repetir traz musicalidade. E esse aqui primeiro, você pode depois ler com calma e marcar, mas esse aqui nós já falamos, né? Quando a gente repete algum termo dentro de um texto, a gente pode trazer uma musicalidade para ele, pode marcar um ritmo, né? A repetição de alguma palavra. E aí eu vou logo aqui para o segundo, porque esse primeiro eu já expliquei para vocês, tá? Mas repetir enfatiza uma rotina ou uma ironia. Esses dois eu não tinha falado ainda no slide anterior, tá? Olha aqui. No trecho a seguir, a repetição da palavra já, no mesmo período, demarcou e realçou a série de ações já concluídas pelas personagens. Então tem aqui, ó, já jantaram, já viram TV, a típica rotina das casas brasileiras nesse horário. Então, repetir o já marcou aí uma rotina, né? Depois, repetir dá a ideia de continuidade. Então, aqui, diferente daquela rotina de marcar alguma coisa que sempre se repete, ele está querendo dizer que é alguma coisa que ainda não foi concluída, né? Que tem uma continuidade. Olha só. Nesse outro trecho, que ele vai colocar aqui embaixo, percebe-se que a última palavra de uma frase foi usada como primeira da frase seguinte. É uma forma de retomar o assunto e dar prosseguimento ao texto. Então, olha aqui. A história é feita de palavras. Palavras são fundamentais para quem escreve. Então, tá vendo que aqui eu tenho, ó, a história é feita de palavras. Mas aí eu quero dar continuidade à minha explicação a respeito do que eu tinha falado. Então, eu repito. Palavras são fundamentais para quem escreve. Eu marco aqui uma continuidade. Eu quero que você preste muita atenção para este trechinho aqui que a sua apostila vai marcar, tá? Olha, entretanto, a repetição só é bem-vinda em textos artísticos e subjetivos. O que quer dizer subjetivo? Subjetivo é um texto que marca a opinião de um sujeito, que tem uma voz pessoal, né? Eu estou falando a respeito, eu, no caso, o autor, falo a partir do meu ponto de vista, da minha opinião, da minha visão.
Quem escreve um texto expositivo, como um texto de um jornal, por exemplo, preocupa-se, uma notícia no caso, preocupa-se mais com a clareza e a precisão da informação do que com os efeitos especiais. Então você vai ver que num texto jornalístico, por exemplo, você não vai ver tantas repetições assim. Então essas repetições ficam mais restritas, elas aparecem mais nos textos subjetivos, portanto, que partem da opinião de um autor, e nos textos artísticos, porque aí no texto artístico você pode querer causar um efeito de estilo, né? Para tornar o seu texto mais engraçado, mais interessante, cômico, musical, como a gente viu. Vamos lá, agora a gente vai verificar o porquê que às vezes não é tão legal essa repetição. Então, a sua apostila vai chamar a atenção na página 342 para esses dois textos. Tem o mesmo título, mas são textos diferentes. Tem infância no primeiro, olha lá, diz assim: que coisa mais estranha é a infância. Quando a gente é criança, quer crescer. Quando a gente cresce, quer voltar a ser criança. Infância, tempo em que todas as histórias são mágicas. Infância, tempo em que os portões são trancados e as aventuras proibidas. Queria ter os olhos de criança e o poder de decisão das pessoas crescidas. Então aqui ele repetiu várias vezes os mesmos termos, né? Vai falar de infância, vai falar de criança, aí repete o quando, né? Fala infância 2 vezes, tempo 2 vezes. Vamos dar uma olhadinha embaixo. Então aqui você consegue perceber no primeiro, a gente já estudou isso em redação, né? Provavelmente você deve lembrar que ali esse primeiro é um poema, é um texto escrito em versos, né? No segundo, não. Ele diz assim: a infância é um período do desenvolvimento que vai do nascimento até os 12 anos. Na infância, passamos por grandes transformações de tamanho, peso e aparência. E é na infância, olha quantas vezes já repetiu aqui. Ele falou aqui no começo: a infância é o período de desenvolvimento que vai do nascimento até os 12 anos. Na infância, passamos por grandes transformações de tamanho, peso e aparência. Depois diz: e é na infância que formamos nossa personalidade. Na infância começamos a formar, então infância apareceu de novo, começamos a formar nosso pensamento sobre o mundo. A infância precisa ser protegida, pois a infância é muito vulnerável e a infância pode ter seus direitos violados. Tá vendo que aqui não ficou tão legal? Diferente do efeito que a gente tem no poema ou na música, ou seja, num texto artístico, aqui nesse texto, essa repetição deixou o texto mais desagradável, a leitura repetitiva, cansativa, parece que o texto está mal escrito, mal organizado, né? Parece que essa pessoa não revisou esse texto quando escreveu, ou não repetiria tantas vezes a palavra infância. Vamos lá, como é que a gente faz então para evitar as repetições? Lógico, evitar quando elas devem ser evitadas, né? A gente já viu em que tipos de texto elas devem ser evitadas. Como é que a gente faz para evitar então? Primeiro ele vai falar que a gente pode usar para evitar a repetição os pronomes, e aí foram objeto do nosso estudo do capítulo anterior, né? A gente usou os pronomes pessoais, principalmente, né? Tanto do caso reto quanto do caso oblíquo, para não repetir toda vez os mesmos termos. Depois, ela vai falar ainda que a gente usa sinônimos. Há alguns slides atrás eu mostrei para vocês que a gente tinha usado avaliação no lugar de prova, né? Por quê? Para não ficar repetindo os mesmos termos. Então a gente vai usar sinônimos, que são o quê? Palavras que têm um sentido parecido, né? Para evitar repetir toda hora o mesmo termo. Então, dentro de uma história, eu vou falar João, aí eu falo o menino, o rapaz, o garoto, né? Para não ficar repetindo João, o nome do personagem. Depois, a gente também pode, além de usar pronome ou de usar sinônimo, se isso não for suficiente, mesmo assim você acabou repetindo muitas vezes o mesmo termo, a gente pode ocultar a palavra. Se a palavra pode ser suprimida, evita-se a repetição e garante-se um texto mais limpo e mais direto. Trata-se de um processo chamado elipse. Elipse significa quando você vai tirar um termo e aí o contexto, aquele espaço, permite que você entenda que aquele termo estava ali. Depois a gente vai agora para as atividades. E aí eu separei 2 atividades para a gente fazer, para nossa aula não ficar muito grande, mas nas aulas ao vivo a professora certamente
fará os outros exercícios, tá? Aqui eu separei o exercício 22, fala assim, leia o texto a seguir. E aí tem assim, aberto todos os dias. E embaixo tem uma anotação, descanso semanal, terça-feira. E vem a pergunta embaixo. Esse texto apresenta problemas no que diz respeito à sua coesão, coerência, adequação linguística ou sintaxe. E aí? A resposta certa seria coerência. Por que tem problema de coerência aqui? Lembra o que é a coerência? Se as ideias daquele texto fazem sentido, se existe uma relação lógica entre elas. Aqui existe uma relação lógica nessa sentença, nesse enunciado? Tem um problema aí, né? Se ele diz que está aberto todos os dias, como é que ele fala que tem um descanso e, portanto, que provavelmente estaria fechado na terça-feira? Se terça-feira é descanso, eles estão fechados, eles não estão abertos todos os dias, né? Então tem um problema de coerência aí. E agora o exercício 24 diz assim, leia o trecho a seguir. Além de comemorar sua indicação na categoria de melhor ator por sua atuação na série Chernobyl, Jared Harris falou sobre o que o atraiu para a trágica história, assim como sua opinião sobre as pessoas que usaram o local do desastre para tirar fotos para o Instagram. Então tá falando aqui, é um trecho retirado de um texto maior, né? E aí fala assim, a respeito do termo destacado, é correto afirmar que se trata de um. Aqui na sua apostila não vai estar marcado, mas o trecho destacado seria esse aqui, ó. Jared Harris falou sobre o que o atraiu para a trágica história. Então, ela vai perguntar assim, o termo destacado, sobre o termo destacado, é correto afirmar que se trata de um. Pronome oblíquo que retoma o substantivo próprio, Jared Harris. B. Artigo definido que retoma o termo melhor ator. C. Artigo indefinido que retoma Chernobyl. Ou D. Pronome subentendido que retoma o termo ele. Vamos lá. Vamos ler o texto de novo, até esse pedacinho aqui, para a gente ver quem está retomando, né? A quem está fazendo referência. Além de comemorar sua indicação na categoria de melhor ator por sua atuação na série Chernobyl, Jared Harris falou sobre o que o atraiu para a trágica história. Atraiu quem para a trágica história? Atraiu o ator Jared Harris, ok? Então, aqui esse o faz referência ao ator. Ele aqui é um pronome oblíquo. Vocês sabem que os pronomes pessoais são divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, aqui a resposta certa seria letra A. Retoma o substantivo próprio, né, que é um nome próprio do ator Jared Harris. Então é isso, meu amigo. Eu espero que a aula de hoje tenha sido muito útil para você, que você tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas, tenha aprofundado seus conhecimentos acerca da coesão referencial. A gente vai voltar a falar sobre isso no próximo capítulo e eu espero encontrá-lo também nas aulas ao vivo. Fiquem com Deus, fiquem com saúde, fiquem em casa. Tchau, tchau.